Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui para estudarmos mais uma lição da EBD, né, que é a lição número 2, abrangendo aí os jovens, as senhoras e os gideões, né? E o texto de estudo fica em Gálatas, né, Gálatas 1 e 2, com o texto áureo Gálatas 2:20. E o objetivo da lição? Compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. E Gálatas 2:20 diz o seguinte: Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, e que me amou e se entregou por mim. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele evangelizou a região da Galácia e fundou várias igrejas, né? E após isso, né, ele ficou sabendo de alguns problemas que estavam acontecendo lá e que deixou ele muito chateado, muito triste, né? Os crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Estavam buscando outro evangelho, criando um adendo a este. Era um evangelho diferente, de outra espécie, e não da mesma essência, né? Então, havia alguns irmãos assim que ele saiu das igrejas, chegaram alguns irmãos, né, de origem judaica, né, que eram conhecidos como judaizantes. E eles estavam tentando introduzir para a igreja um evangelho diferente, um evangelho que não é aquele evangelho que Paulo tinha levado para eles, ao conhecimento deles, né? Um evangelho onde a justificação, né, após a fé em Cristo Jesus, todos deveriam cumprir a lei, né? Ser circuncisado e tudo mais. E não é isso, né, que Paulo ensinava. E quando ele ficou sabendo, ele ficou muito triste, né? E o que Paulo estava tentando ensinar para eles lá, que a experiência de Cristo viver em nós é a base do Evangelho, né? E é insubstituível, né? Mas esses outros cristãos aí, eles estavam tentando distorcer isso, né? E Paulo, preocupado com a situação deles, envia a carta, né? Uma carta de cunho até exortativo para esses irmãos, né? Para trazê-los de volta ao verdadeiro evangelho, né? E ele fala aqui em Gálatas 2:16, né, que sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, é isso que ele estava tentando ajustar lá, né? Que aqueles líderes estavam distorcendo, né? E Gálatas estavam substituindo, né, a graça pela lei, né? Então, ou seja, por pouco conhecimento que eles tinham, né, outros se deixavam levar por líderes religiosos que estavam distorcendo a palavra. E hoje, né, se nós não estudarmos a palavra de Deus, estudarmos diariamente a sua palavra, entendermos a mensagem verdadeira do Evangelho, podemos cair nesse mesmo problemática que estava vivendo lá os irmãos de Gálatas, né? Porque hoje você vê muitos falsos profetas, muitas mensagens que muitas vezes não é o que está querendo dizer a palavra de Deus, né? E Paulo fala o seguinte pro povo lá de Gálatas. Paulo queria que os crentes da Galácia entendessem isto. Não havia mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. Substituir a graça pela lei é insensatez.
insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio que alguns têm pelos rituais do judaísmo, né? Então, ele estava querendo mostrar que a graça, a lei não substitui a graça, né? E o que deveria motivá-lo, as pessoas, né? Isso trazendo para a gente, o que deveria nos motivar a ir à igreja, a estar lá convivendo com os irmãos, a estarem fazendo as obras que fazemos, é o fato de sermos salvos, né? Por o fato de aceitarmos a Jesus como nosso único Salvador. Isso nos justifica, né? E uma vez justificados em Cristo, temos a vontade, né? Nasce a vontade de estarmos na casa de oração, orando pelos irmãos, convivendo com os irmãos em harmonia, vivendo em paz com todos, ensinando o Evangelho em sua essência, né? Sem incluir nada. E a glória do Senhor em nós está no fato de deixarmos ser moldados, trabalhados, transformados em busca dessa estatura perfeita que é o nosso Salvador. Então, deixar Cristo viver em nós, né? Deixar Cristo viver em nós é deixar que deixar que a vontade do Espírito Santo, né, comande nossa vida, né? E dominarmos a vontade da carne, né? Então, tudo aquilo que vem da carne devemos dominar e deixar que o Espírito guie nossa vida, né? Isso é viver em Cristo, né? E um outro ponto aqui, lá em Gálatas 2:21, né? Fala que os Gálatas estavam querendo anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo, né? Isso é um risco que nós também possamos cometer, né? De estarmos não vivendo pela graça, né? Mas sendo motivado por outras coisas, né? Motivados por querer brilhar mais que os outros, motivado por simplesmente ir à igreja para verem que você está lá, é um religioso, e se sentir justificado pela essa prática religiosa. E não é isso que Paulo está ensinando para os Gálatas, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Que nós devemos viver pela fé. E o autor fala aqui que a experiência em Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo, que acabamos de falar, né? E para concluir, eu vou ler aqui a conclusão na revista do aluno, né? Que fala o seguinte: a nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica. Cristo vivendo em nós aponta para uma vida motivada por Cristo, constrangida pelo seu amor e direcionada pelos seus ensinos. Cristo viver em nós significa que precisamos mortificar todos os dias as obras da carne. Cristo viver em nós significa que a nossa vida, com palavras e atitudes, precisa ser a reprodução de Jesus de maneira prática. Não pode faltar o caráter claro de Jesus em nossa vida. E o que fazer para que Cristo viva em mim? Primeiro, leia e conheça mais a palavra de Deus. Segundo, busque desenvolver uma vida de oração. Terceiro, rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino. Quarto, propõe ensinar com discipulado a essência do Evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. Quinto, nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Portanto, irmãos, vivam pela fé, que todos nós possamos viver pela fé e assim estarmos vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Até mais e até a terceira aula.